entrando aqui na apresentação de uma poesia, negue o seu amor, o seu carinho. Tum, 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 tum. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho. Esse coração que ainda é seu. Diga que meu pranto é covardia, mas não se esqueça. Nananana. Então vamos lá, turma. Eu sou a professora Mônica Aires e eu vim trabalhar com vocês a retomada de algumas habilidades do terceiro bimestre e algumas questões que caíram na prova, né? E observar os distratores. Por que pode causar uma dúvida quando você estiver lá respondendo essa prova? A habilidade trabalhada aqui é a EF 69 LP 55, que significa reconhecer em textos os diferentes gêneros e as variedades da língua falada, o conceito da norma padrão e do preconceito linguístico. Identificar os marcos linguísticas que evidenciam as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Variação linguística. Responda a questão. Um textinho aqui usual do WhatsApp. Espero que a imagem esteja legal aí para vocês visualizarem. Porque eu também estou aprendendo ao mesmo tempo a mexer com essas mídias, a interpretar e a mexer com essas mídias. É um textinho aqui do Message, uma mensagem. Tia do meu coração, ponto de exclamação. O que tá pegando entre você e maninha? Fico na torcida para reatar, fico triste com brigas, beijocas. Perguntinha do texto, turma. No texto, a linguagem empregada é informal, pois apresenta palavras que impedem entendimento? Não. Dá para perceber aqui qual foi a mensagem passada aqui, dá para entender o que está acontecendo aqui, que é uma briga, né? Muito provavelmente entre irmãs. É formal, mas recomendada para utilizar numa conversa... Mas a recomendada para utilizar numa conversa familiar. A B. Ela não é formal, porque ela usa de uma linguagem mais íntima, familiar. O que tá pegando? Então ela não é uma linguagem da norma padrão, não é formal. É formal e complexa porque procura obedecer às convenções da língua? Não, ela não é formal. A linguagem, foge da norma padrão. É uma linguagem mais íntima, mais utilizada para conversar com familiares, mostra uma certa intimidade aqui na mensagem. Então, ela não é um documento, né? Uma linguagem que você usaria num documento formal da língua portuguesa. Ela é informal e adequada ao dia a dia de uma relação entre familiares. Então, entre as opções, a correta é a letra D. Ela é usada numa linguagem do dia a dia entre os familiares. Comentário do item. O item afere se o estudante é capaz de identificar o contexto do uso da língua quanto à variedade linguística em que ocorre um diálogo entre sobrinha e tia. Para isso, é preciso que a análise o contexto em que a língua está sendo empregada e as marcas linguísticas que evidenciam os interlocutores do texto, assim perceberia que se trata de uso de uma linguagem informal, de uma mensagem familiar do dia a dia. Caso ele não opte pela questão certa, que é a D, está dizendo que ele não entendeu essa habilidade, então essa habilidade ainda precisa ser retomada com este aluno, com este aninho, né? Seguindo aqui, eu
gostaria de analisar aqui um texto literário, saindo aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui utilizar, que eu estou aprendendo a usar essa mídia, essa tecnologia. Vamos lá. Então tem um texto aqui que eu achei ele muito interessante, já o li e eu achei ele muito bonito. Deixa eu só encontrar onde ele está. Eu não vou conseguir encontrar aqui porque tem senha, né? Deixa eu ver se eu volto aqui. Ah, que legal, pegou minha sala. Não, não é minha sala não. É uma foto de um documento, achei aqui, um texto. É um texto muito bonito. E vamos lá para a interpretação de texto. Título. É um texto do Sexto Ninho, tá? Ele fala sobre a história da Malala, o preço de pensar diferente. Então vamos lá. Aqui. Voltando. Não, não é assim que usa. Aqui. Aqui. Vou usar esse, mas não é esse. Tá. Aqui. Talvez é esse aqui. Título. Vamos voltar ao objetivo da aula. O preço de pensar diferente. Você já notou como algumas pessoas têm dificuldade de aceitar as diferenças? Como às vezes querem impor a todos as suas crenças, seus valores e a sua forma particular de se ver o mundo? A isso se chama intolerância. Mas até onde isso pode chegar? Né? Seguindo o contexto, eu sou Malala. Aquela manhã de terça-feira começou com... Eu quero aprender a usar essa caneta, né? Aquela manhã de terça-feira começou como qualquer outra, embora um pouco mais tarde que a normal. Era época de provas e então as aulas tinham início às 9 horas, em vez de às 8. O que era bom, pois não gostava de acordar cedo e consigo dormir mesmo com o cacarejar dos galos e o chamado do muezim para as orações. A escola não ficava muito longe da minha casa e eu costumava fazer o percurso a pé. Mas desde o início de 2012 passei a ir com outras meninas usando o rickshaw. Passei a tomar o ônibus porque minha mãe começou a sentir medo do que eu andasse sozinha. Tínhamos recebido ameaças o ano inteiro. Algumas estavam nos jornais, outras vinham em forma de bilhete ou de mensagem transmitidas pelos moradores. Minha mãe andava preocupada comigo. Mas a milícia talibã nunca atacaram uma menina e eu estava mais preocupada com a hipótese de que eles talvez visassem meu pai, que sempre os criticava publicamente. Eu não estava assustada, mas passei a verificar à noite se o portão estava mesmo trancado. E comecei a perguntar a Deus o que acontece quando a gente morre. Contei tudo à minha melhor amiga, Moniba. Morávamos na mesma rua quando pequenas. Somos amigas desde a época do ensino fundamental e dividimos tudo. Música do Justin Bieber, filmes da série Crepúsculo, os melhores cremes clareadores de pele, né, dessa época de adolescente,
Seu sonho era virar designer de modas, apesar de saber que sua família jamais concordaria. Então dizia a todo mundo que queria ser médica. É difícil para as meninas de nossa sociedade ser qualquer coisa que não professora ou médica. Isso se quiserem trabalhar. E eu era diferente, nunca escondi minha vontade. Quando deixei de querer ser médica para ser inventora ou política, Moniba sempre sabia quando algo não ia bem comigo. Não se preocupe, ele dizia. Os talibãs nunca pegaram uma menina. Quando nosso ônibus chegou, descemos a escadaria correndo. As outras meninas cobriram a cabeça antes de sair. E deixa eu voltar aqui no meu texto grande. Volta o texto. Ah, tá. Aqui. E estávamos sair para a rua e subir pela parte traseira do veículo. O fundo do veículo, onde estávamos sentadas, não tinha janelas, apenas uma proteção de plástico grosso, cujas laterais batiam na lataria. Aqui, próximo. Virando a página aqui. Na realidade, o que aconteceu foi que o ônibus parou de repente. Devíamos estar a menos de 200 metros do posto militar. Não conseguimos ver adiante, mas um jovem barbudo vestido em cores claras invadiu a pista e acenando fez o ônibus parar. Este é o ônibus da escola Cuchal? Perguntou Abaijan. O motorista achou aquela pergunta idiota, já que o nome estava pintado na lateral do ônibus. Sim, respondeu. Quero informações sobre algumas crianças, o homem disse. Então você deve ir à secretaria da escola perguntar, orientou o Baijan. Enquanto ele falava, outro rapaz de branco aproximou-se pela traseira do veículo. Olhe, é um daqueles jornalistas que vem pedir entrevista a você, disse Moniba. Desde que eu começara a falar em público com meu pai, para fazer campanha pela educação de meninas e contra aqueles que, como o Talibã, querem nos esconder. Muitas vezes apareciam jornalistas, até mesmo estrangeiros, mas nunca daquele jeito no meio da rua. O homem usava um gorro de lã tradicional e tinha um lenço sobre o nariz e a boca como se estivesse gripado. Parecia um estudante universitário. Então avançou para a porta traseira do ônibus e se debruçou em nossa direção. Quem é Malala? Perguntou. Ninguém disse nada, mas várias das meninas olharam para mim e eu era a única que não estava com o rosto coberto. Foi então que ele ergueu uma pistola preta. Depois fiquei sabendo que era uma Colt 45. Algumas meninas gritaram. Moniba me contou que apertei a sua mão. Minhas amigas disseram que o homem deu 3 tiros, um depois do outro. O primeiro entrou perto do meu olho esquerdo e saiu embaixo do meu ombro esquerdo. Caí sobre Moniba, com sangue espirrando do ouvido. Os outros tiros acertaram as meninas, que estavam perto de mim. O segundo entrou na mão esquerda de Jazia. O terceiro atingiu o seu ombro esquerdo, acertando também a parte superior do braço direito de Kainat Riaz. Minhas amigas mais tarde me contaram que a mão do rapaz tremia ao atirar. Quando chegamos ao hospital, meu cabelo longo e o colo de Moniba estava cobertos de sangue. Quem é Malala? Malala sou eu. E esta é minha história. Turma,
Seguindo aqui a leitura, quem é Malala? Malala Yousafzai nasceu em 97 no Vale Swat, Paquistão, no início de 2009, com 11 para 12 anos de idade. Malala escreveu um blog sob um pseudônimo para a BBC de Londres, detalhando como era a vida sob o regime talibã. As tentativas dessa organização para tomar controle da região e sobre as dificuldades das mulheres para poderem estudar. O post para a BBC duraram apenas alguns meses, mas deram notoriedade à menina. Ela deu entrevista a diversos canais de TV e jornais, participou de um documentário e foi indicada ao Prêmio Internacional da Paz da Infância em 2011. Na época ela não ganhou, mas foi laureada com o mesmo prêmio em 2013. Hoje Malala vive na Inglaterra e seu sonho é voltar ao Paquistão quando as coisas estiverem diferentes. Bom, turma, essa história é muito bonita. A palavrinha aqui nova, laureada, significa homenageada, honrada. Tá ok? Muezzin é a pessoa que em uma torre alta, estreita, chamada minarete, conclama os religiosos às suas orações. O rickshaw é um tipo de veículo pequeno usado no Oriente, como se fosse uma moto de entrega. Ok? Seguindo aqui o próximo texto. Aí nós temos aqui, turma, a questão de interpretação de texto. Vamos lá. O texto narra os acontecimentos que precederam um fato decisivo na vida de Malala. Que fato é esse? Turma, o atentado realizado pelo Talibã, no qual ela foi vítima, não é mesmo? Apesar da escola ser próxima da casa de Malala, ela começou a ir de ônibus para a escola a partir do início de 2012. Leia o box que nós acabamos de ler, né, o trechinho. Quem é Malala? E responda. O que explica essa mudança na rotina da menina? É que ela começou a fazer ela fez um blog com pseudônimo, o pseudônimo é um nome falso, e nesse blog ela falava o que estava acontecendo na sua região, que as meninas não podiam estudar o que queriam, que tinha um certo regime ali, né? E algumas pessoas queriam viver de forma diferente. Pergunta de número 3. Tínhamos recebido ameaças o ano inteiro. Algumas estavam nos jornais, outras vinham na forma de bilhetes e de mensagens transmitidas pelos moradores. Conta Malala. De quem partiram as ameaças? Turma, infere-se pela situação que partisse do Talibã, né? 4. Malala tinha medo do que poderia acontecer. Justifique sua resposta com elementos do texto. Sim, ela tinha medo, pois passou a verificar se o portão estava fechado à noite e, além disso, começou a se preocupar com a morte, né? Perguntar a Deus o que acontece depois que morre. Pergunta 5. Malala se destacou em seu país por causa, principalmente, da sua luta pelo direito de as mulheres estudarem. Naquela sociedade, quais são as únicas profissões toleradas pelas mulheres? De acordo com o texto, apenas professora e médica. Malala se adaptou a essas regras? Pergunta. Não, ela queria ser inventora ou política. Turma, e por hoje é essa a interpretação de texto. Eu achei esse texto muito bonito, muito pertinente. Sobre as questões do direito de ser diferente, né? As questões do direito do ser humano, de liberdade da expressão. E eu gostaria, então, de finalizar por hoje essa interpretação e até a próxima leitura com a prof. Mônica Aires.